O rio Uruguai é um importante rio do Brasil, do sul do Brasil e da América do Sul. Ele faz parte da principal bacia hidrográfica da América do Sul do ponto de vista econômico, a Bacia Platina, que é formada pelo rio Uruguai, pelo rio Paraguai e pelo rio Paraná. Só que o rio Uruguai ele se forma pela junção do rio Canoas e do rio Pelotas. Você está na Geografia Topzera e hoje a gente vai decifrar os caminhos do rio Canoas até a sua confluência com o rio Pelotas e assim formar o rio Uruguai. Pois bem, pessoal, a gente está aqui em Santa Catarina, mais precisamente na região dos Campos dos Padres, onde inclui-se ali consigo o Cânion do Espraiado. O rio Canoas ele vai ter a sua nascente nessa área, muito ligada a questões de reservatório subterrâneo, mas com a importância enorme do solo e da vegetação, visto que as trufeiras, plantas típicas da região, acabam absorvendo a água da chuva, acumulam essa água e acabam então formando pequenos córregos que vão se unir, se juntar e vão diretamente lá para o Cânion do Espraiado. É uma área de água muito limpa, pura, é uma região bastante íngreme. Em algumas áreas eu tenho leve ondulações e é um ótimo ponto turístico da região ali de Urubici, em Santa Catarina. Então, o rio Canoas ele vai em direção ao sul, vai entrar no Cânion do Espraiado, literalmente dentro do cânion, ele é um dos grandes formadores desse cânion, a partir da atividade de temperismo e erosão durante milhões de anos. O rio Canoas vai começar então a andar pelo estado de Santa Catarina, ele vai passar por vários pontos turísticos da região, como por exemplo a Pedra da Águia. Nessa parte é um rio muito raso, com fortes corredeiras, é um atrativo turístico enorme ali na região. A partir do momento que ele sai dessa parte mais alta e íngreme, ele vai entrando numa parte mais plana e ele vai começar a ganhar volume. Ele é muito importante para o município de Urubici, do ponto de vista de fornecimento de água para a comunidade e também para a produção de alimentos. Ele passa por uma área rural bastante relevante ali na região de Urubici. Então o rio Canoas, a partir do momento que ele sai daquela área ali do Cânion do Espraiado, ele começa a correr por uma área mais plana que vai ter o seu curso influenciado pelo relevo. Vocês notem aí que à medida que ele vai indo, percorrendo caminhos, as suas curvas estão ligadas diretamente ao desenho do relevo. Então ele não vai muito além do que o terreno obriga a ele. Então é um rio de extrema importância, um rio que vai ser muito utilizado então para as atividades rurais no município de Urubici. Para recapitular, notem como ele vai passando por uma área predominantemente rural e ele vai sendo delimitado pelo relevo. O caminho que ele vai seguindo é o relevo que vai determinando. Ele vai fazendo curvas, como vocês podem ver aqui, de acordo com o desenho físico da superfície. É um rio que neste momento ele não passa por uma área tão urbanizada, ele vai passar daqui a pouco. É um rio, como eu já falei para vocês, tem uma geografia de planalto, tem uma área predominantemente rural e a gente vê que em alguns setores desse rio eu tenho uma agressão muito grande próxima às suas margens. Quando eu digo agressão, é o desmatamento. É óbvio que é um rio que quando eu tenho uma pluviosidade muito grande, ele vai sair do seu leito, ele vai invadir as suas áreas de várzea e se eu tiver ali pessoas habitando, essas pessoas vão sofrer as consequências da elevação do rio Canoas. É um rio que passa predominantemente por áreas rurais, passa ali por Urubici, é um rio muito importante ali no seu princípio de nascente, perto do Cânion Espraiado ou no próprio cânion. Ele é muito utilizado para o ecoturismo. Então, o Cânion do Espraiado é uma região muito procurada por aventureiros e para chegar lá no Cânion do Espraiado, tu vai costeando o rio Canoas, que é um rio que constantemente, em grandes chuvas ali, acaba saindo do seu leito e acaba
causando estragos nas estradas, bloqueando o acesso então ao cânion do Espraiado. Agora que a gente acaba chegando no município de Otacílio Costa, vejo como o município está desenhado do ponto de vista urbano. A gente percebe uma urbanização muito intensa nas suas margens. Tanto é que a configuração do município está ligada a esse grande meandro. Nessa parte aqui, gente, normalmente, numa grande cheia, o rio poderia abandonar esse grande meandro. A gente vê de um lado a parte urbana de Otacílio Costa e do outro lado a gente ainda vê uma pequena área de mata preservada. Saindo de Otacílio Costa, o rio então ele vai seguindo seu fluxo, vai seguindo seu leito e ele vai então saindo de uma área urbanizada e obviamente ele já entra numa área mais rural. Ainda a gente consegue encontrar áreas com uma preservação boa de vegetação, mas aqui a gente já vê um dos grandes problemas para o rio. Uma atividade econômica muito importante para a região, que é a silvicultura. A gente vê essa grande área aí de florestas plantadas com o objetivo de produzir celulose, madeira, enfim. Avançando mais, a gente não consegue perceber neste momento grandes áreas urbanizadas, mas a gente vai ter o rio Canoas. Ele é um dos grandes formadores do rio Uruguai. Na verdade, ele é um dos principais. Ele vai formar o rio Uruguai junto com o rio Pelotas. Quando os dois se encontrarem, eles vão então ter o nome de rio Uruguai. Enquanto ele não recebe esse nome, ele obviamente vai fazendo o seu trabalho, vai ter a sua própria bacia hidrográfica, um rio de extrema importância para o sul de Santa Catarina, principalmente a área serrana da região do estado de Santa Catarina. Notamos aqui outra região urbanizada, a região de Ponte Alta, em Santa Catarina, região desse município. A gente vê uma urbanização mais afastada, mas o que a gente percebe ainda é uma área, até certo ponto, com mata nativa preservada. Em outra parte, a gente vê que é plantação da silvicultura. Fora isso, à medida que o rio Canoas vai percorrendo, ele vai também recebendo poluentes. Não é um rio que vai ter suas águas preservadas, como vocês podem observar. Então, quando a gente pensar naquele rio Uruguai que vai separar o Rio Grande do Sul e Santa Catarina e vai estabelecer a fronteira entre Rio Grande do Sul e Argentina, até o rio Uruguai ter esse nome, a gente vai ver que o rio Canoas ele tem uma grande extensão e ele é de extrema importância para Santa Catarina. Como ele é um rio de planalto, ele também vai ser utilizado para gerar energia elétrica, como você pode perceber ali. Eu tenho uma PCH, Pequena Central Hidrelétrica, que é uma usina de fio d'água, que não chega a causar aqueles grandes alagamentos. Saindo da usina, o rio ele segue o seu caminho, continua a questão das áreas rurais, continua a questão de suas margens sendo alteradas pelas atividades rurais, pouca urbanização. Novamente a gente encontra outra usina hidrelétrica que vai causar alterações no curso do rio Canoas. A gente então sai dessa usina. Óbvio que o rio Canoas, por ele ter uma característica de planalto, ele vai ter uma questão de corredeiras bastante importante. Então é um rio que lá no princípio ele nasce limpo, bonito, ele é muito usado para o ecoturismo, é um rio que vai ser muito utilizado para as atividades rurais, abastecimento urbano e também para a geração de energia, como a gente pode ver aqui, o rio Canoas numa área de muito alagada, então junto ali à foz do rio Maralmbas, que é um dos afluentes do rio Canoas. Então ele sai dessa área mais alagada. Por que será que está alagado? Qual que deve ser o motivo? O motivo óbvio está aqui, que é a represagem do rio devido à construção de mais uma usina hidrelétrica. Então vejam, é um rio que tem uma utilidade bastante intensa de suas águas para várias finalidades. E outra coisa, a gente diz que junto com o Pelotas, o rio Canoas forma o rio Uruguai. E realmente é isso que acontece. Só que até ele se tornar o rio Uruguai, ele tem uma utilidade bastante intensa em suas águas. É um rio que
não tem sossego, é um rio muito utilizado pelo ser humano, tanto do ponto de vista turístico, para o abastecimento urbano, para as atividades rurais e para o abastecimento urbano. Então, assim, quando a gente pensa, vamos estudar o Rio Uruguai, primeiro a gente tem que estudar quem forma o Rio Uruguai, que no caso é o Rio Canoas, quando ele entra em confluência com o Rio Pelotas. E antes disso, tanto o Rio Canoas quanto o Rio Pelotas têm o seu próprio processo, né, de bacia hidrográfica. Por fim, nós estamos aqui no Rio Canoas, ele vai encontrar o Rio Pelotas, como você pode ver aí. Ao encontrar o Rio Pelotas, aqui está a confluência entre os dois, aí sim a gente tem a formação do incrível e grandioso Rio Uruguai. Certo, galera? Se inscreve aí no Geografia Topzera. Uma ótima semana para vocês e até a próxima aula.